Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse projeto faz parte do edital da Prograde, número 74, a Pró-Reitoria de Graduação. Também faz parte do NUD, Núcleo de Direção e Dramaturgia, esse podcast orientado pela doutora Letícia Mendes de Oliveira, Letícia Andrade, e apresentado por mim, Natan Felipe Bento, que tem preferência por ser chamado de Bento. E a gente está aqui para poder falar um pouco de direção com Rafael Carvalho. Oi, Rafael, tudo bem? Bem. Eu queria saber de você, então, assim, esse é teu nome artístico? Isso. Rafael Carvalho. E você poderia contar pra gente um pouquinho da sua trajetória, onde você se formou? Academicamente, eu me formei na UFOP, em licenciatura e em direção teatral. Mas eu gosto de falar que a minha formação começou antes, porque o teatro amador eu aprendi em algum momento que o teatro amador vem não do amadorismo, mas daquele que ama. Então, assim, eu não posso deixar de considerar o quanto que a minha formação anterior à academia é relevante, porque foi com ela que eu conheci assim algumas bases que me levaram para a formação acadêmica, que me fizeram ter esse desejo. Então, os cursos que eu fiz na minha cidade, eu sou de Atibaia, interior aqui de São Paulo, então foi onde eu tive a oportunidade de entrar em contato com a teoria do Bertolt Brecht, muita teoria e prática, sobretudo da arte da palhaçaria, né, da teoria de Stanislavski. Então, assim, essa formação faz parte disso, assim. E depois da minha graduação, depois de algum tempo, além de uma série de cursos, né, que a gente vai fazendo ao longo da vida, não vou ficar falando todos eles aqui, mas eu também tive a oportunidade de fazer um mestrado na UFOP, que eu voltei o meu olhar para estudos acerca da formação de espectador teatral. E aí em Ouro Preto, eu fui conhecer um pouco da Escola de Espectadores de Buenos Aires. Então, Ouro Preto me permitiu ir para Buenos Aires para conhecer a escola e escrever um pouco sobre isso. E é onde eu tenho permeado, tentado me remotivar nesse lugar, porque continua sendo um dos meus lugares de grande interesse para tudo que eu faço, como educador, como diretor. Você poderia falar um pouquinho mais desse estudo? Assim, o que te levou? Quais são os o que você acha que ficou assim para você? Você continua estudando isso, né? É isso. Eu tenho retomado um pouco isso agora, Bento, porque eu estou desenvolvendo processos seletivos aí para doutorado. Mas o que me motivou inicialmente a olhar para o espectador foi um certo cansaço de ver teatro em São Paulo. Eu vou te falar por quê. Por conta das produções que pareciam estar muito repetitivas ou muito egóicas. E eu comecei a me ver em alguns momentos parando de ver o espetáculo e assistindo a plateia. Eu fiz isso várias vezes. E eu vi, assim, reações maravilhosas, sabe? E a conversa com as pessoas depois e tudo mais, assim. E eu percebo o quanto que isso tá, né, indo para o tema que eu acredito que você vai trabalhar aqui, está muito intimamente ligado com o trabalho, né, nosso aqui, como diretores, né, como artistas no geral. Porque a gente tem que pensar no nosso público, né? A gente tem que pensar para quem, né? Fazemos. Então, assim, esse foi um interesse inicial. E claro, né, que os trabalhos que eu fui observando, tive a oportunidade de ver muitas coisas aqui em São Paulo, tenho ainda, me fizeram passar a observar um pouco esse lugar da ação do público. Né? Então, espetáculos que de alguma maneira convocavam o espectador objetivamente à participação, me encantavam os olhos, porque eu comecei a ver as pessoas mais desejosas desse tipo de participação. Não é mais aquele medo que se ouvia, eu tenho medo, que pode me chamar para participar. Não, eu acho que há um público muito desejoso de estar presente no espetáculo, porque eles querem falar, eles têm algo importante para dizer, às vezes melhor do que a dramaturgia do espetáculo, sacou? Então,
a minha atenção para o público tem sido meio que recorrente, assim, sabe? Até o último espetáculo que eu assisti nesse fim de semana foi um momento que eu parei para poder assistir uma peça que estava difícil. Realmente, assim, né? A gente se preocupar com eles é uma necessidade, assim. Principalmente nesse medo de perder ainda mais público para outras mídias, assim. Ou ter que se desdobrar para poder continuar tendo público, né? Assim. Então eu acho que começar por esse caminho de observá-los é lindo. Que maravilha, que legal esse estudo. Sim. Que dê muito certo aí. E é nosso trabalho mesmo, assim, né? Para além de dirigir a galera, assim, eu acho que o máximo que a gente quer é um contato muito, muito direto com o público, né? Assim, uma conexão. E eu acho que eles estarem presentes com vontade de falar até, né? Isso elucida muita Eu gente, acho assim. e nem é só isso, né? Uma coisa que a teoria, né, os estudos teóricos que eu fiz, né, do Jorge Dubat, que é a figura que inaugurou a Escola de Espectadores em Buenos Aires, depois se difundiu em várias cidades da América Latina. A gente também tem aqui em Porto Alegre, algumas iniciativas, também tem em Belo Horizonte, similares. Em São Paulo foram feitas várias tentativas. A teoria dele é uma teoria que pensa muito sobre essa criação do espectador. É maravilhoso. Eu recomendo muito a leitura da filosofia do teatro. O Teatro dos Mortos, a filosofia do teatro, do Dubat. Na minha dissertação eu falo bastante disso, dessa teoria que ele propõe sobre a poiesia do espectador, né? Ou seja, o que é essa criação que pertence ao público e que a gente não consegue medir. E isso é maravilhoso, né? Porque são muitas possibilidades. Se você tem um espetáculo, sei lá, 100 pessoas assistindo o espetáculo, você tem 100 interpretações. E esse é o grande barato, né? Você não vai ter a mesma interpretação das 100 pessoas, dependendo do trabalho, obviamente, né? Mas, assim, num geral, você tem 100 perspectivas. Então, assim, esse é o grande barato. Então, não considerar para quem nós estamos fazendo é quase um equívoco do porquê fazer teatro. Antigamente, as pessoas, se a gente for pensar nas origens do teatro, o que eram os grandes festivais dionisíacos? As pessoas ficavam lá horas, dias, comendo, dormindo, se pegando, né, fazendo todas as necessidades ali e, né, participando daquilo ali. Era a assembleia, de alguma maneira, porque eram as histórias deles que estavam sendo contadas, eram os mitos e tudo mais. Então, enfim, eu amo falar sobre esse assunto e vai longe. Eu acho que é isso, sim. É muito, muito legal que tem alguém pensando neles, assim, e continuar mesmo, porque a gente vai ter, eu acredito que a gente vai ter essa reconexão com o público em algum momento, assim, espero que seja daqui, e que a gente possa produzir mais, né, assim, pensando neles, poder atingir esses caminhos, e quando você fala dessas, né, dionisíacas, assim, eu penso que conforme a gente lê, dá uma ideia de que era uma conexão, que era uma possibilidade de troca que, que a gente tenta recapitular, talvez hoje em dia ainda, assim, né? Assim, que a gente tenta, tipo, até que aconteça, talvez pela mágica, né? Assim, eu acho que o teatro ainda a potência dele é esse encontro mesmo, assim. Talvez hoje em dia as pessoas estejam com dificuldade de entender a magia, né? De aceitar a magia, né? Elas estão querendo muita coisa concreta. E magia não dá, né? Magia é uma coisa que acontece. Que A acontece. gente precisa estar aberto para ela, né? Se a gente não estiver aberto para ela, não vai rolar. Sim. O audiovisual, falando um pouco, eu sei que a gente tá aqui para falar de teatro, mas falando um pouquinho de audiovisual, talvez aconteça um pouquinho menos essa, que nem você deu o exemplo agora, né, de se tiver 100 pessoas assistindo um espetáculo, elas vão ter 100 interpretações. Agora, se tiver 100 pessoas assistindo o mesmo filme,
dependendo do filme, se ele não for tão simbólico, se ele não for tão com muitos signos, assim, talvez a interpretação dessas 100 pessoas vai ser muito próxima, né? Assim, Sim. não exatamente a Tem mesma. edição, né? Então o filme chega nesse quase que. O que eu quero dizer com o cinema, não estou criticando o audiovisual, mas o que eu quero dizer com isso é que o audiovisual, ele permite um pouco menos essa magia acontecer, assim. Mas ela vai para um outro lugar de magia, né? Vai para um outro lugar Que é de magia. maravilhoso também, né? Aham. Eu realmente, falando isso, lembrei de momentos em que estive no cinema e aí a reação era meio geral. O que eu tô querendo dizer assim, ela era uma mágica, Sim. mas ela era uma reação meio geral. Então todo mundo estava vibrando por uma mesma Sim, coisa ou chorando isso. por uma mesma coisa, né? Assim, É. eu acho que de fato, uma mesma magia, modos diferentes de ser aplicada. Claro. Vamos caminhar um pouquinho lá para a direção? Vamos nessa. Eu queria saber, a gente estava falando de trajetória agora, né? Você contou um pouco da sua trajetória. Existiu um momento da tua vida que você entendeu que você seguiria o caminho da direção, assim? Sim. E tem a ver com o que eu disse inicialmente sobre o teatro, né? Amador, né? Em Atibaia e tudo mais. Eu sou nascido lá, comecei a fazer teatro com 6 anos de idade, sem saber direito o que era isso. Mas ali na minha adolescência fui voltar a fazer isso de novo e foi começando a ficar um pouco mais sério, assim. Eu percebi que uma das primeiras experiências que eu tive foi meio que diretor e dramaturgo, assim. Foi na biblioteca da minha cidade. E depois fazendo cursos, né? O Arthur Leopoldo e Silva foi um cara que fez parte do Parlapatões. A Cíntia Rabassal também são figuras muito importantes na minha trajetória, assim. Eles eram pessoas muito dedicadas à arte. E eu acho que o que me despertou esse lugar foi o prazer de observar eles, assim, sabe? O prazer de ver eles fazendo o trabalho deles. Era uma coisa meio esbaforida, uma coisa meio... Eles eram um teatro, sei lá, um pouco mais tradicional, mas ao mesmo tempo eles também eram muito loucos, assim, faziam umas coisas e se divertiam e também não tinham medo de falar para você, cara, isso tá uma merda, sabe? Então, nem sabia se eu podia falar essas palavras aqui, é um À podcast, mas enfim. vontade. Mas isso, acho que a observação foi o primeiro lugar, e daí em algum momento, né, em processos que eu fui fazendo, eu comecei a ser muito intrometido, assim. Uhum. De falar, faz isso a ponto de um diretor me falar, Rafael, sou eu que estou dirigindo. Então, assim, É só uma ajuda. isso acho que tem a ver um pouco com a minha personalidade também, assim, sabe? Uhum. Em algum momento eu percebi que atuar na direção caía muito bem para mim. Tinha muito a ver comigo. Uhum. Acho que é isso. Esse foi um caminho muito legal, né? Principalmente quando se diz assim, tem a ver com a minha personalidade. Tem algumas habilidades, alguns talentos nossos que eles caminham muito, né, juntinho ali com o que a gente vai fazer de profissão na vida, assim. É muito legal mesmo, assim, onde a gente se dá bem, onde a gente se encontra, onde a gente se sente confortável. Então foi assim que a direção chegou na tua vida, né? Foi. Ainda dentro desse compartilhar de trajetória, eu queria saber se tem alguma peça, espetáculo ou teatro que mudou sua visão como direção, mas nesse momento ainda não algo que talvez você já tenha dirigido, assim, algo mais no local de espectador. Olha, eu até tava pensando sobre isso. Na verdade, na minha dissertação de mestrado, eu tenho um dos itens que o Dubat fala na teoria dele, que é a excepcionalidade do acontecimento teatral. E daí ele lista ali 17 itens que fazem com que o espectador chegue nesse lugar de excepcionalidade. E eu fiz uma lista na época da minha dissertação, meu orientador queria me matar, de 100 espetáculos excepcionais assim, na minha trajetória. Eu tentei fazer uma lista de tudo que eu já tinha assistido.
E a única maneira que eu conseguia fazer isso é que eu sempre guardei programas de peças. Assim, eu guardava só daquelas que tinham sido realmente Legal. transformadoras. E daí ele falou, Rafael, você tá louco, você não vai colocar isso na dissertação. Eu falei, não, então deixa eu escrever de 10. Aí eu escrevi de 10 ali. Por acaso, esse que eu vou falar não tá nessa lista. Ó, Mas foi um diretor que mudou minha perspectiva como visão. Visão, assim, vamos dizer assim, mais de uma direção artística, que é o Robert Wilson. hum, Em um determinado momento sei lá, poucos anos depois que eu me formei na UFOP, olhar para o trabalho dele, tive a oportunidade de ver alguns espetáculos que vieram aqui para São Paulo, na verdade todos que vieram assistir, eu fiquei muito encantado justamente com essa questão que você estava falando anteriormente, que é a habilidade de se trabalhar com a magia. Assim, eu não estou nem falando de, por exemplo, assim, do enredo, da lentidão, do ritmo que os espetáculos dele têm, da paciência que você tem que ter, mas da estética, quase de cinema, quase uma animação, quase desenhado. Eu nunca vou esquecer que o primeiro espetáculo que eu vi dele foi o Quartet do Rainer Miller, e quem estava em cena era Isabelle Huppert, atriz francesa, né? hum. E a peça começava, não sei se você conhece aqui de São Paulo, Teatro do Sesc Pinheiros, um senhor teatrão, e ele começava com uma grande tela de uma obra do romantismo, que eu não vou lembrar o nome, mas era uma tela gigantesca, e aquilo ali era o prólogo. A tela era o prólogo. E depois aquela tela subia e começava aquela coisa mágica. O cara trabalha com bastante cores primárias, ele vai brincando com a oposição dessas cores, com os contrastes, enfim. Então aquilo ali foi algo que mudou e que todo mundo falava, ai, Rafael, quer dizer, Bobby Wills, sabe? Porque o Rafael quer copiar. Que não sei o que. Gente, não é questão de copiar. É questão de como que esse cara me inspirou durante muito tempo, assim. Então, para mim, ele foi um lugar que ligou um lugar de, sei lá, é quase como se fosse assim, como é que eu posso dizer, um ícone que para mim Aham. era importante ali naquele momento. Depois isso foi se desmistificando, mas foi um divisor de águas para mim. Sim, foi importante nesse momento, naquele Foi momento tanto ali. ele e um outro que acho que é super importante trazer é o Antunes Filho, Hum, do Centro de Pesquisa Teatral aqui de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ver alguns trabalhos dele. uhum. Tentei entrar no CPT, não passei, ele não me colocou lá dentro, mas eu entrei na UFOP no mesmo ano, foi tudo assim. Que 10. Então eu costumo falar que o Antunes me ajudou a entrar na UFOP, porque eu me preparei tanto para ir lá, e eu acho que eu estava meio, quando eu fui fazer a prova na UFOP, eu já estava meio calejado. E falei, vai, eu relaxei. Aham. Aí rolou. Que massa. Tinha um preparatório, né? Tinha uma prova de habilidades, Sim. quer dizer, né? É. Na verdade tinha. Como é que era? Vocês faziam uma primeira inscrição na época que eu fiz, em 2003. Você fazia uma coisa escrita assim online, um e-mail, aí tinha uma seleção. Aí depois tinha um encontro que ia separar as duplas para poder fazer cenas. Era uma cena de um texto clássico contemporâneo. Uhum, E eu não vou lembrar agora qual foi o outro, mas eu lembro que um era Nelson Rodrigues. uhum. Um foi muito bem, o outro foi uma derrota. Ele nem deixou a gente terminar a cena, a gente fez tipo 12 segundos de cena e ele falou: tá bom, pode sair. E, enfim, Que situação. foi. Não, comigo foi até leve. Eu já vi, a gente conhece histórias de situações muito piores. Eu consigo imaginar dos atuais trabalhos que você está fazendo, de como é dar aula, onde você dá aula, assim, professor no Macunaíma, né? Confere. Sim, sim, E sim. aí, se você puder contar um pouquinho pra gente desse espaço de trabalho, e aí Uhum. também já responder pra gente na sequência, eu posso te lembrar novamente, qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje na direção? Tá. Então, atualmente eu atuo em dois espaços. Eu atuo no Senac,
no ensino médio. Lá eu sou professor de artes e também tenho oficina de teatro com os adolescentes. Já acontece desde 2022, é um projeto que não faz parte do currículo escolar deles, mas com muita insistência minha, eu consegui fazer com que o projeto acontecesse e ele virou carga horária oficial minha. E é muito prazeroso porque é um público... é um público que inicialmente eu tinha muita dificuldade de trabalhar com adolescentes, mas eles são muito dispostos. E só vai quem realmente quer, não é uma oficina obrigatória. Então eu tenho ali crianças no bom sentido da coisa, porque eles aproveitam, eles engolem todas as oportunidades mesmo. Eu já consegui fazer Shakespeare com eles, eu acabei de fazer um Brecht com eles, trabalhei Boal com eles, tanto na teoria quanto na prática. Né? Recentemente a gente teve a oportunidade de fazer a primeira apresentação no teatro mesmo. Antes a gente só fazia em salas adaptadas e assim, foi muito bonito ver. Eu parei para perceber a magia de atores quando vem pela primeira vez, tem a sensação da luz neles, uma caixa preta. Eu tinha esquecido disso, dessa magia. Sim. E um dos atores, nossa, Rafão, eles me chamam de Rafão. Nossa, Rafão, essa luz é quente, que gostoso. Falei, é isso. Aí eu até falei pro iluminador, deixa ele se divertir um pouquinho ali, deixa ele sentir. Assim. Isso com os adolescentes, né? Que é um público que busca conforme o desejo, às vezes convite direto meu ou de outros professores, enfim. E no Macunaíma, eu já fui professor lá, eu atuei lá de 2013 a 2016. Aí eu fui fazer o mestrado, voltei, fiz outras atividades, atuei no Senac e esse ano fui convidado de novo. Mas lá atualmente eu estou como professor de expressão vocal. Eu não estou com nenhuma montagem de espetáculo no momento. Mas antes eu tive a oportunidade de trabalhar a montagem de diversos espetáculos lá. Um último trabalho que eu dirigi o ano passado foi uma adaptação do que terá acontecido a Baby Jane, que eu fiz com uma equipe toda de Ouro Preto, que é o Ali Rui, a Lica Rosa e o Vitor Flauzino, todos formados na UFOP, o Ali inclusive é da minha turma. Que legal! Foi uma adaptação, né, que nós fizemos, é um projeto que era para ter se tornado uma coisa maior, mas a gente acabou fazendo um trecho. Agora, sobre os desafios, Bento, que você traz, que você quer saber um pouco, acho que eu até anotei isso aqui para pensar um pouco. Assim. Eu acho que a primeiríssima coisa, eu acho que é oferecer boas provocações, de modo que as atrizes, que os atores, eles se sintam integrantes daquele processo, quase como coautores. Acho que isso é fundamental. Sabe? Se o grande desafio é trazer boas provocações. E eu penso que para você trazer boas provocações, você tem que se preparar de verdade. E se preparar de verdade é conhecer sobre o que você está falando e levantar hipóteses boas sobre onde você quer chegar. Eu não acredito num trabalho em que você começa com a ideia feita. Eu acho isso um equívoco. Porque senão você perde o processo que o elenco ou que o restante da equipe pode te trazer. Tá? Mas boas provocações. Eu acho que essa é a primeira coisa. A segunda coisa, eu acho que é esse lugar de um compromisso, né? Que às vezes a equipe não liga para isso. E eu não estou falando isso só no ambiente acadêmico, não. É em todo lugar. Teatro profissional, né? Os trabalhos que eu fiz aqui profissionalmente, um último que eu fiz, depois mais para frente eu posso falar mais disso. Aqui com o que a gente foi até fomentado pela prefeitura e tudo mais. A questão do compromisso é uma coisa que assim é difícil você conseguir com que tenha uma fala uníssona assim dos integrantes, né? Você chega e eu creio que a melhor maneira de você chegar nesse compromisso é justamente você ter uma boa conexão com essa equipe, que é uma coisa que se conquista com o tempo. Até com alguém que seja alguém que você conheça há muito tempo. Nossa, essa pessoa é minha amiga,
vai fazer um puta trabalho comigo. Não. É fundamental que você tenha ali um outro trabalho de intimidade. Sim. E um outro desafio, que eu acho que é a grande dificuldade hoje, e eu vejo isso muito com os adolescentes, é você ter dedicação com um projeto teatral em paralelo com essa realidade tecnológica digital que está consumindo todos os neurônios. E Sim. consumindo uma necessidade de tudo tem que fotografar, tudo tem que filmar, tudo tem que ver, tudo, 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 tudo. Sim. Quando eu vejo, por exemplo, eu reduzi o tempo da minha oficina recentemente, era de 4 horas, eu reduzi para 3. E eles começaram a reclamar. Eu falei, por que vocês estão reclamando? Ah, é porque a gente não sente o tempo passar. Eu falei, sabe por que vocês não sentem o tempo passar? Porque vocês estão agora deixando o celular guardado. Porque eu não estou dando intervalo, a gente está indo direto. Nossa. E produz mais. E assim, na verdade não é nem só no lugar da produção, mas é no lugar da conexão, sabe? Então, esses para mim, inicialmente, têm sido os grandes desafios. Os grandes desafios, né? Vou começar pelo último, só porque é um gancho, assim, né? Mas essa tecnologia tem dois pontos, né? Assim, eu acho que tem uma proximidade, porque tá na facilidade ali, né? Por exemplo, assim, se a gente for pensar em questão de meio ambiente, por exemplo, é incrível que o texto pode ser de uma forma tecnologia, virtual, tá ali, mas quando a pessoa tem na mão também esses dois poderes, né? Assim, eu tô com o texto na mão, mas eu também tô ali com a habilidade de poder mandar uma mensagem, filmar, gravar, é, é, ou se não, quando já quer gravar e ver o que aconteceu, assim, é, eu penso até na autodireção, sabe? Eu penso até um pouquinho na autodireção, assim, porque esse gravar a todo momento é muito engraçado, né? Assim, eu também eu tenho passado um pouco por isso. E queria te perguntar agora, invertendo a ordem, né? Quando você diz provocações, assim, pode ser até complicado chegar exatamente no exemplo, não estou exatamente te pedindo isso, mas tem um modo que você observa como você cria essas provocações? Tem um método, alguma coisa que você pensa, ou mídias que você vai buscar, referências, coisas do tipo, para conseguir chegar nessas provocações direto com seus artistas? Eu penso que cada trabalho ele acaba te proporcionando uma proposta de caminho. E daí vai muito do diálogo, assim. Eu acho que é muito legal observar, sim, inicialmente, o que é a ideia, seja uma dramaturgia pronta, seja um tema, vamos falar sobre o nada, né? Ou, enfim, seja a encomenda que você recebe para poder trabalhar e tudo mais, eu acho que é ser respeitoso com o ponto de partida. Se você tem ali essa é a primeira provocação, né? Então, ser respeitoso com o ponto de partida é se alimentar disso. Então, eu vou me alimentar do nada. Quem fala sobre o nada? Eu vou buscar quem fala sobre o nada. Eu vou ler, eu vou ver, eu vou buscar referências que dentro da minha história ou do que eu acredito artisticamente e profissionalmente, eu acho que é sempre importante lembrar disso, porque há uma tendência das pessoas acharem que quem faz teatro tira, né, de qualquer lugar. Não, é um Nasceu estudo, com. é uma prática, sabe? Eu costumo brincar com os meus alunos, gente, eu não tirei esse planejamento de aula do sovaco e trouxe para vocês, não, eu pensei, eu parei, eu li, eu discuti, né? Então, assim, eu acho que é esse preparo sobre o tema das diversas maneiras possíveis. Acho que hoje a gente tem uma coisa maravilhosa, que é essa parte da tecnologia sensacional, que é você poder, por exemplo, quando eu fiz a graduação, a gente assistia vídeos ainda em VHS. Eu estou falando do começo dos anos 2000, hein? Uhum. Então, assim, hoje, cara,
Eu vou fazer trabalho com os meus alunos, peço para eles procurarem imagem do simbolismo do começo do século XX na Rússia, os caras acham. Entende? Isso é muito legal. Então, assim, poder trazer esse repertório para os artistas, você trazer assim uma variedade de material para eles conhecerem é muito rico, porque às vezes ele não tem esse acesso. Então, assim, às vezes você levar um grupo de atores para um trabalho que você está fazendo, para assistir uma exposição, para ver uma exposição X de um artista, para assistir um filme tal, por exemplo, na Cantora Careca que eu fiz aí, eu levei pro elenco assistir um filme que é maravilhoso, que se chama, é um nome longo, tá? Um pombo pousou num galho refletindo sobre a existência. Que é de um cineasta, esqueci a nacionalidade dele agora, daqui a pouco eu lembro. Mas os filmes dele são muito teatrais, assim, são muito épicos, teatro épico, assim, muito brechtiano. E assim, é muito vazio e muito engraçado, assim, é aquele riso que fica dentro de si, assim, sabe? Não é para você gargalhar, mas você fica com aquela sensação de uma ironia quase triste, assim, sabe? Da vida das pessoas. E eles ficaram enlouquecidos. Eu falei, gente, é isso, sabe? Como é que é essa sensação? Às vezes os artistas precisam passar pela experiência. Não adianta eu achar que ele tem que saber tudo. Eu acredito que a direção também é um lugar de pedagogia, também é um lugar de aprendizagem. Então, se eu tenho a oportunidade, poxa, como educador, ser diretor, por que não fazer isso? Sim. Então, permeia muito nesse lugar, né? Então, de tudo que o material tem, tudo que a ideia do espetáculo tem a oferecer, né? O que a dramaturgia propõe. Também do que os atores trazem. Às vezes tem coisas maravilhosas, eu também sou dramaturgo, eu fico de olho sempre nisso, às vezes umas frases, umas coisas. Eu já fui um diretor, dramaturgo muito autocrático de ficar brabo porque mexeram no texto. De ficar sem olhar na cara. Hoje em dia, não. Hoje em dia eu percebo que eu já, tipo, o que eu posso fazer, né? Não sou eu que estou em cena. Já saiu, esse texto já saiu de mim. Já saiu de mim. Essa criança já está no mundo. Já está vivendo e se interagindo com outros, né? E ainda nesse lugar da provocação, só para concluir, tem uma figura que eu acho muito importante, também tem a ver com a minha trajetória recente, que é o Yuri Auschwitz, que é um russo, mas que atualmente mora na Alemanha, mas que ele é um dos dissidentes do método Stanislavski. Assim, ele teve aula com as figuras diretas, assim, dos aprendizes diretos do Stanislavski. E o Yuri, num curso que eu tive a oportunidade de fazer até no Macunaíma, ele trouxe para a gente muito esse lugar do ritual, do jogo, né, como elementos fundamentais para a criação de um espetáculo, para a criação, né, de um estudo e tudo mais. Isso, hoje em dia, faz muito parte para mim como uma certa metodologia de trabalho. E, claro, como eu disse, né, no debate também, o olhar para o espectador. Entendi. Achei isso muito legal, até como dica, né, assim, para as pessoas que possam estar ouvindo a gente. Sim. E é uma coisa que eu vou te perguntar, já tá sabendo que eu vou te perguntar lá no final sobre dicas. Queria até dar um outro caminho, assim, e pra gente falar um pouco de A Cantora Careca. Você poderia contar dessa experiência? Posso. E aí, agora você trouxe ela para falar desse filme, né? Que foi um objeto de estudo para a Cantora Careca. Se você puder contar dessa história, dessa experiência, como que foi que foi produzir essa peça? Olha, a Cantora Careca é a minha menina dos olhos. Definitivamente, assim. Por muitos motivos. Ela caiu na minha mão inesperadamente. Ela se tornou uma coisa muito prazerosa
sem esforço. E eu tenho certeza que transformou a vida das pessoas, tanto que assistiram, como das pessoas que realizaram. E rendeu para a gente muitas coisas positivas, assim, enquanto equipe, a ponto da gente continuar estudando. Até durante a pandemia, a gente fazia encontros para poder fazer a leitura das peças do Ionesco, que estavam traduzidas, a gente se encontrava toda semana para ler. E chegamos a criar um outro espetáculo online, enfim. Então, assim, foi um projeto que foi muito maduro no sentido de que as pessoas estavam em busca do amadurecimento. As pessoas vamos dizer assim, compraram a minha proposta, sabe? Foi muito gostoso nesse sentido. Eu recebi o convite do Wilson Oliveira, que era professor aí da UFOP. Ele coordenava o TUI, que é o Teatro Universidade de Informação, que era um projeto de extensão aí da UFOP. Não sei se existe ainda o TUI. Espero que sim. Mas não. Não, Ai, que pena. infelizmente. Mas enfim, e a galera já tinha feito um espetáculo e parece que eles já tinham escolhido a Cantora Careca para fazer. Por acaso, a Cantora Careca é uma das peças do Ionesco que eu menos gostava. Mas eu quis encarar. Né? Eu estava acabando de chegar no mestrado. Enfim, vamos lá. E assim, levei muito dessas práticas, né, do que eu estava falando do Yuri, por exemplo, da prática que eu estava vivendo recentemente como diretor no Macunaíma, das minhas observações, né, de público, sobretudo aqui em São Paulo. E o grande barato foi estudar o teatro do absurdo, porque daí a gente pôde parar para poder ler um pouco sobre Ionesco, né, para poder ir um pouco para uma certa abstração. Então, entender o quanto que o teatro do absurdo ele permite que a gente, mais uma vez trazendo a palavra, a gente explore a magia, né, do teatro, que a gente não tenha medo de brincar, que a gente jogue muito. Eu levei muito um jogo que o Yuri trouxe pra gente, que é um jogo que se chama Maratona, ele propôs pra gente, que a gente trabalha vários elementos ao mesmo tempo, assim, são vários focos de atenção. Então, você tem que manter a atenção no ritmo da sua caminhada, você tem que manter a atenção no ensemble, do ritmo da equipe, né? Ou seja, todo mundo no mesmo ritmo. Eu tenho que ficar de olho na cadeira que eu vou escolher para sentar, a gente vai ficar jogando bolinha, conforme ele bate uma palma, eu vou escolher o parceiro que eu vou dar um abraço, ou que eu vou subir numa cadeira, enfim, era uma série, é absurdo eu falando, mas durante o jogo é muito interessante você ver os atores num estado de alerta o tempo inteiro, e quando que isso traz energia e potência, né, para o trabalho, porque isso tem a ver com texto, né, com jogo de texto, tem a ver com criação de cenas, não é? Isso foi um ponto de partida bom, porque permitiu que a gente tivesse outras perspectivas. E daí, em paralelo, eu também, além do Ionesco, uma outra referência que para mim é muito cara é sempre o surrealismo do René Magritte. René Magritte já faz parte um pouco da minha história nas minhas direções. Acho muito importante que a gente comungue com outras artes e o René Magritte inspira muito, muito mesmo. Sempre volto para ele, eu estou olhando para ele aqui agora, com o livro aqui do lado. E foi bacana porque a gente começava a produzir coisas baseadas também nessas inspirações e nas inspirações que eles traziam, né? E procurava não vetar apenas, mas ampliar as possibilidades, assim. Cara, é difícil sintetizar, porque é tanta coisa para falar da Cantora Careca, porque a gente foi criando uma série de mesclas, assim. Então, por exemplo, para mim tinha uma coisa que era muito comum nas artes cênicas na pop, que era fazer espetáculos junto com o curso de música. E eu achava inconcebível tá, o pessoal da música grudado nas artes cênicas e ninguém fazer espetáculo junto. E eles achavam, nossa, mas como assim chamar o pessoal de música? Eu falei, vocês vão chamar alguém de música. Ah, mas a gente vai falar o quê? Vai falar que a gente está fazendo um espetáculo de artes cênicas, que eles estão convidados a participar. E daí apareceram dois
que foram ótimos, que um tinha uma habilidade com baixo, acústico, e o outro com percussão. E ele vira para mim, eu sou um cara, Beto, que assim, eu sou muito fácil. Se você me fala, eu sei tocar sino, eu quero sino no espetáculo. Mas não tem sentido. Não, a gente vai fazer T. E fez sentido. Aí a Gabi, por exemplo, que era uma das atrizes do espetáculo, a Gabi Antonakis, ela fala, um dia a gente almoçando no RU, alguém fala, é porque a Gabi sabe cantar lírico. Eu falei, oi? Você sabe cantar lírico? Ela sei. Vai ter canto lírico. Vai ter lírico. E tinha, por quê? Porque no Teatro do Absurdo tudo era possível. Então isso foi muito gostoso. Porque a gente teve a oportunidade de estudar, de jogar e de brincar. Então a gente dava muita risada. A gente se divertia fazendo, a gente tinha precisão. Eu sentia que eu conseguia ter não é bem essa palavra, mas eu conseguia ter um respeito ali como o cara que está guiando o projeto, sem ser presunçoso, sem ser um cara autoritário demais. Claro que é natural que a gente tenha alguns momentos de, concentra agora, pedir. Né? Mas, ou os que recorrentemente chegavam atrasados, né? Sempre tem, não tem jeito. Mas até esse em particular que chegava muito atrasado, ele usou o espetáculo como TCC dele de interpretação, por exemplo, e isso trouxe para ele uma inteligência muito bacana, assim, sabe? Então, assim, é muito prazeroso falar disso, porque além de tudo, eu consegui associar com o meu mestrado. Legal. Então, eu inseri trechos do Peter Handke, que é um autor que escreveu uma peça que se chama Insulto ao Público. Então, eu coloquei algumas provocações diretas para o público. Você poderia repetir esse... Você poderia repetir esse nome? Ao Público. Ao Público? De quem? É do Peter Handke. Depois eu posso escrever tudo para você. Maravilha. E daí também tinha o trabalho que eu fazia com o público, né, de entrevista. Então eu fiz algumas questões, né, depois a gente conversava com o público, né. Tem uma coisa muito interessante do Insulto ao Público, que é fortalecer o quanto que o público é a história, né? Até era uma fala, né? Vocês são a história, né? Vocês fazem a gente que está aqui no palco pegar fogo. E era interessante porque na Cantora Careca tem um momento que fala do fogo, né? Que tem um bombeiro e tudo mais. Então, assim, e também conectado com o tempo, assim, né? E foi uma maneira que a gente fez trabalhando com vídeo, né? O Danilo Roxette, que é um grande irmão, um grande amigo, tá aí na UFOP, trabalha na TV hoje. Ele sempre foi um grande parceiro nessa área de criação de vídeo. A gente já fez vários trabalhos juntos. E ele trouxe também uma visualidade interessante para o espetáculo, assim. Então foi bacana porque a gente teve a oportunidade de trabalhar de uma maneira bastante fervorosa, assim, entregue. A gente pensou cada detalhe, né? Tanto dos cenários, dos figurinos, a música que era executada ao vivo. Depois a gente teve a oportunidade de fazer uma versão pocket para participar do Mosquete, que eu não sei se ainda existe aí, que mostra disquetes, e a gente... Poxa, que isso, gente? Acabou tudo com a FOP? Tem que voltar para aí para fazer esses negócios acontecer de novo, Bento. Por favor. De fato, não existe Mosquete e nem aquele dos monólogos. Momo era dos monólogos. Momo. Também a gente não tem. Não, tem que voltar a existir, Bento. Dá um jeito. Sim. Sim, a gente está nesses processos. Sabe o que eu falo? Porque essas mostras, por exemplo, não só para mim, mas para muitas pessoas que estavam no FOP, era fundamental. Porque, por exemplo, para mim, eu participei de um Momu que foi assim, porque eu não queria formar antes de participar do Momu. Sim. E foi um trabalho que transformou a minha vida como ator.
foi até um problema, porque na premiação a gente ganhava tudo. Aham. Eu arranjei briga com pessoas. Nossa, claro que ele vai ganhar. Ele tá no evento. Não, gente. Não é por Nem eu isso. sabia. E foi muito legal, assim, sabe? Foi muito legal mesmo, assim, porque é um evento que trazia público. E era um público que não era das artes cênicas. Era um público da Aham. cidade, Isso é um sabe? contato muito legal. A gente fazia na Casa da Ópera, a gente fazia na Sala 35. Era Aham. no Centro de Convenções, no Teatro do Preto. Sim. Enfim, Cantora Careca é um pouco sobre isso tudo. É Aham. sobre eu ter entrado sem querer e ter se transformado nos trabalhos mais relevantes da minha história. Eu escrevi sobre ele, apresentei sobre ele durante o mestrado em comunicações e congressos, porque eu não Aham. via como não conectar Ionesco com Peter Handke, com Dubate, com o que eu estava estudando. Tinha tudo a ver. Tinha tudo a Aham. ver. Hoje em dia eu não consigo mais desassociar um do outro, Sim. sabe? Eu fiquei até meio obcecado pelo Ionesco, assim. Eu estou estudando francês atualmente, que um dos meus desejos é traduzir as peças que não estão no Brasil ainda. Que não tô Ai, que legal. Tem muita coisa, sabe? Aham. Não sei se eu vou fazer isso algum dia, mas porque é um autor maravilhoso, sabe? Sim. E a gente precisa do absurdo, né? Ainda mais nesses tempos agora, né? Que o absurdo está se tornando comum. Sim. É, o absurdo, eu acredito que deixa a gente abstrair muita coisa, né? Assim, a gente chega a esse momento de abstração, de poder olhar por outra perspectiva, por favor. Dessa sua metodologia, assim, você tem alguma que é da sua preferência? Assim, existe um método, assim, não, eu sempre vou trabalhar desse modo, ainda que seja vários métodos, por exemplo. Então, tem uma série de. Além do Yuri, né, que eu já falei, eu gosto do Yuri, gosto de citar o Yuri, porque ele foi um teórico que eu tive a oportunidade de vivenciar a prática com ele. Aham. E ele falava muito de Stanislavski, no sentido de que o Stanislavski, ele é o nosso, né, grande, sei lá, é um dos primeiros a sistematizar, né, mas em nenhum momento ele esperava que o método ficasse ali. Ele Aham. continua, precisa ser revisto, ele precisa ser transformado. Assim. E eu tinha aprendido só Stanislavski como Stanislavski, puro. Poucos eu tinha escutado falando. Hoje em dia se fala mais, não sei se a Enofop tem um pouco disso, mas espero que sim. Mas assim, tem muito esse trabalho de entender que o método de ações físicas do Stanislavski ele é uma proposta Aham. para ser continuada. Né? Então, Stanislavski é uma referência fundamental. Viola Spolin, Aham. fundamental para direção, fundamental para direção, fundamental para primeiros diretores. Até Aham. hoje eu uso isso no Viola Spolin, fundamental. Sim. O jogo mais básico que você possa oferecer, se ele não tiver para atores profissionais Aham. que encararem bem aquele jogo ali, pode fazer coisas incríveis. Então, assim, Sim. você pode olhar para o método mais simples. Se você olhar para aquilo com seriedade, com compromisso, você pode tirar coisas Uhum. maravilhosas. Também gosto muito do Yoshio Aida. Acho fundamental esse olhar também, a perspectiva do Oriente, né? Uhum. E claro, né, trazer ali esse olhar também do espectador, né? O Jorge Dubat, o Flávio Desgranges, que é uma figura aqui que é professor lá na UDESC, são figuras que hoje em dia está meio que mesclado com o meu olhar de metodologia. Eu não vou fazer mais espetáculo sem ficar pensando em como lidar com o público, de alguma maneira, Aham. colocar alguma atuação para o público, sabe? O Em público tá algum ali momento, vivo e vivendo, né? isso. Em algum momento também o Meyer Hold foi bem importante para mim, que é um dissidente também do Stanislavski, que foi aluno do Stanislavski. Aham. Meyerhold tá mais
Ele tem alguma coisa com físico, não tem, assim? É a biomecânica, as práticas da biomecânica. Aham. Eu tive o primeiro espetáculo que eu fiz aí na UFOP, logo quando eu entrei, um Despertar da Primavera, um diretor, ele trabalhou muito com a gente, com os estudos da biomecânica, Uhum. e aquilo ficou marcado no meu corpo, assim, não teve jeito, a gente praticava demais, a gente tinha ensaio de segunda a sexta, todas as manhãs. É uma... Eu não consigo não aproximar isso, senão das atividades físicas mesmo, né, assim, que fazemos, assim, digo assim, atividades físicas que o ser humano faz, que elas são mais densas, mais duras, mais pesadas, né, assim, sei lá, eu só Também, consigo pensar em CrossFit, não, é mas... porque tem muito, não, na verdade a biomecânica, ela vem muito do pensamento Mehmed relacionado também ao pensamento político, né, construtivista russo, né. Isso Uhum. faz total conexão assim com o trabalho, assim, o corpo do ator e tudo mais, assim, tinha uma outra proposta de método, assim, também estava muito conectado com as proposições artísticas da época. Tem Uhum. muito do, eu tô com o surrealismo da cabeça, mas não é surrealismo. Enfim, eu perdi agora qual que é o movimento, mas também tem muito desse movimento que leva para uma outra, o simbolismo, que leva muito para uma outra perspectiva mesmo do olhar, que não vai só tanto para coisa feita, aquela coisa de se olhar pelo buraco da fechadura, como se você estivesse vendo uma realidade acontecendo. Ele vai ser um dos primeiros, por exemplo, que o público vai entrar com as cortinas abertas, né? Uhum. Ou com a coisa inacabada ali em cena, entende? Então Sim. ele é um dos que vai reverter a ótica que a gente conhecia do teatro realista proposto pelo Stanislavski. Uhum. Me veio um outro agora que fugiu. Ah, o Lume, aqui de Campinas. Uhum. Fundamental também. Eu tive a oportunidade de fazer oficina com o Simeone, em Ouro Preto, depois eu conheci mais, com o Gesser, né? São figuras que têm uma pesquisa com o trabalho físico do ator, que passa por toda essa galera aqui que eu falei, sobretudo o Stanislavski, o Yoshoida, o Meyerhold também. Uhum. Então, assim, são referências importantes. Sim. Teatro é um grande compartilhar, né? É, É, seguindo essa, se tem algum método que você prefere e se tem algum método que você passe longe. olha, de novo eu vou falar do Yuri. Atualmente ainda está sendo o que faz sentido para mim, né? Pensar ali no método do que Uhum. é uma continuidade, né, do pensamento de Stanislavski, mas eu diria que Stanislavski, Yuri, que é um pensador contemporâneo de Stanislavski, estão sendo os que fazem sentido para mim ainda, são os que eu trabalho. Eu fujo de teatro da Uhum. crueldade, teatro antropofágico, tudo que vem perto disso, assim. E porque não me identifico mesmo. Assim, tem sim o seu lugar, tem a sua devidíssima importância, mas Uhum. são os lugares que eu não me comunico. Não me comunico assim. Sim, né? Tem alguns locais que a gente pode até vir a estudar, mas aquilo não É, brilha na gente, né? Assim, exatamente. eu já estudei, fiz coisa a respeito, trouxe algumas propostas dentro de trabalhos que eu estava fazendo, mas não são os que me despertam, assim, sabe? E nada que seja também muito tradicional, né? Eu sei que falar de Stanislavski parece que é falar de algo muito tradicional, mas não é, sabe? Não Aham. é, sabe? Porque é difícil, não é um negócio fácil. Eu acredito que se atingisse a gente, é, essa proposta de continuidade de estudo, assim, né? Talvez a gente estaria com isso mais certeiro no método, no conhecimento, assim, né? E ainda não tá tão fechado. Acredito que nem seja para fechar, mas não tá tão realizado dentro do, assim, tomando a gente como grupo artístico, né? Todos os artistas, assim. Então, queria passar por uma ideia de histórias, né, e curiosidades sobre teatro. Tá bom. E aí, não, desculpa. Retomando um pouquinho assim, eu tenho uma pergunta muito importante, essa daqui eu não queria deixar de passar,
que é de te perguntar, que é se você precisasse descrever a sua direção em uma palavra ou no máximo numa frase, como você descreveria? Exigente e de olho no espectador. Maravilha. Isso é 10. E, e agora sim, né? A gente, tipo, tentando fazer esse compartilhamento de histórias. Durante seu percurso, você teve alguma dificuldade muito grande, assim, que foi um momento em que você teve vontade de, não exatamente teve vontade de parar a profissão, mas você se estagnou em algum momento, assim, nessa direção, assim? Sim, algumas vezes, mas eu selecionei 3 momentos aqui. Maravilha. Eu não vou citar os espetáculos, Tá. mas eu vou falar dos problemas. Um deles foi a questão da gestão de tempo, que foi uma grande dificuldade. Por quê? Eu convidei a equipe para poder participar de uma peça que eu escrevi. A gente começou a desenvolver e aí pessoas entraram, pessoas saíram, uma boa parte continuou. A gente estava estudando sobre, na época, falar sobre cirurgias de redesignação sexual era moda. Quer dizer, não era moda não se era falado. Não se era falado. Isso era em 2013, Uhum. 12, 13. Não se era tão falado. Uhum. E, tinha um interesse muito grande da equipe, todo mundo muito afim e tudo mais, mas demorou muito tempo para a coisa acontecer. A gente mandou um projeto para o PROAC aqui de São Paulo, que é o programa de ação cultural, e a gente ganhou, né? Era uma grana pouca, mas aí a gestão de equipe, o tempo para poder estrear, as problemáticas de cenário, muito trambolho de material, muito trambolho de figurino e tudo mais, isso gerou um cansaço que parecia que ninguém mais se escutava. Então, assim, essa primeira coisa foi a questão do tempo. Ao mesmo tempo, por falar em tempo, eu estava dirigindo um outro espetáculo no interior de São Paulo, que também estava com o PROAC, só que esse era o ICMS, então a gente tinha que captar, que também demorou bastante tempo. Curiosamente, os 2 trabalhos levaram 2 anos. Uau. E foi bem complicado. Bem complicado, foi bem cansativo para todo mundo. Tinha momentos que, de fato, eram maravilhosos. A gente fazia coisas muito legais, a gente tinha negócios muito bacanas. Foram os primeiros espetáculos profissionais que eu dirigi, vamos dizer assim. Mas esse outro trabalho no interior, a questão foi com a dramaturgia, que eu estava escrevendo também, e ficou uma peça enorme. Eu já sabia que haveriam cortes, mas a peça ficou com 2 horas e 20 de duração. Só que ela tinha uma dinâmica, e ela tinha um porquê dela ser daquela maneira. Era uma história nova que estava sendo contada a partir de uma série de relatos, de pesquisas, de histórias que eles estavam trazendo. E um determinado dia de apresentação, depois da estreia, os atores haviam se reunido antes do espetáculo, sem me comunicar, e eles cortaram durante a peça, perdendo ali uns 20 minutos, meia hora. Isso foi uma coisa que me deixou muito mal, muito mal. Mas eles perceberam que eles tinham errado, e depois a gente seguiu o baile. E a última, que foi um dos últimos projetos que eu dirigi aqui em São Paulo, eu diria que a grande dificuldade foi a gestão de equipe. Porque eu fui convidado para dirigir, para escrever, todas as outras pessoas foram convidadas, mas ali nesse processo de convite, de escolhas, infelizmente houveram talvez alguns convites que foram precipitados. E daí nós tivemos diversos problemas em quase todas as áreas. Então era muito difícil eu conseguir um espaço de respeito. Respeito mesmo é a palavra. Sim. Eu não me sentia respeitado artisticamente em diversos momentos.
Eu cheguei a fazer o final da temporada, porque a gente fez 20 apresentações, e o final da temporada, que foi num dos teatros mais lindos desse país, eu praticamente estava lá como uma máquina. Eu estava cumprindo um papel, assim, porque tudo que eu falava entrava por um ouvido e saía por outro. Entendi. Eu estava num lugar em que eu não tinha lugar de fala nenhuma, sobretudo como diretor, entre outras coisas que eu fui obrigado a escutar. Assim. Então, acho que perder o respeito por quem eu sou artisticamente ou pelo que eu conquisto e tudo mais, esse, por exemplo, foi um trabalho que me fez querer parar de trabalhar com teatro profissional, com atores mais velhos. E foi Uhum. quando eu comecei a ficar mais envolvido com o teatro dos adolescentes, onde estava me dando maior prazer, assim, sabe? Depois, agora, recentemente, isso tem voltado a... Mas eu fiquei, olha, uns 3 anos sem vontade nenhuma de dirigir, fosse o meu trabalho na escola. Sim. Porque Você diria. pegou num lugar de respeito, sabe? De falta de respeito. E que era uma pena, porque o espetáculo era lindo, o espetáculo era emocionante, contava uma história importantíssima sobre uma figura aqui de São Paulo, do Brasil, mas a gestão de equipe, e não estava na minha mão a gestão de equipe. Ah, é isso. Então, eu participava, eu ajudava, eu fazia tudo que eu podia, mas Não estava foi na sua difícil. mão gerir essa equipe de fato, né? Não, não. Eu acabo me gerando duas perguntas, mas eu vou para uma primeiro, que é o seguinte: você diria que, então, um dos desafios da direção é sobre gestão de pessoas, no sentido Claro, de claro. precisa estar sempre atento, precisa quase que recursos humanos ali? Não dá pra gente fazer a figura da direção que chega lá só para dirigir, entendeu? Senão você não faz parte do trabalho. De alguma maneira você tem que fazer parte. Você Uhum, consegue assistir um espetáculo e perceber o quanto que uma direção está presente ali no processo. sim. A gente sabe. Cara, ver um espetáculo do Mirada, que é o Festival de Teatro Ibero-Americano aqui do Sesc, Hum. e no final subiu a direção, subiu todo mundo da equipe, assim. Eu achei tão bonito, tão natural. Não é uma coisa natural hoje em dia da equipe toda ir pro palco e agradecer. Aham. E assim, eles não precisavam ter subido. A gente percebeu que eles estavam todo mundo integrado. Tava todo mundo feliz de estar ali. Eu percebi que aquilo faz parte da cultura deles. Foi um espetáculo do Peru que eu assisti. Uhum. Porra, que legal! É isso. É tão bonito quando você vê a equipe comungando junto com o espetáculo. Uhum. Esse é o diferencial. Então, se você não constrói essa relação, Se, não rola. se perde e como você O mesmo espetáculo não acontece. Aham. E como você mesmo experienciou, é, o público vê, né? O público Vê, percebe. vê. A outra pergunta que eu tenho para te fazer é sobre o diretor dramaturgo ou dramaturgo diretor, depende do caminho. É, é desafiador? Ou você consegue desconectar isso? Ou o seu método de trabalhar ele, você já se vê como esse diretor que a dramaturgia faz parte e se encaixa bem, tem desenvolvimento, você gosta também de escrever? Eu acho que tem os dois processos, Bento. Tem um deles que, assim, geralmente quando eu escrevo uma peça, eu já meio que escrevo dirigindo. Uhum, Eu trago muita rubrica, assim. Tem, sei lá, a peça que eu escrevi que era 2 páginas de rubrica, assim. E outras coisas, né? De alguma maneira eu já vou apontando um olhar, né? Um aham, caminho ali, é bem roteirizada nesse sentido, assim.
Acho que tem a ver com isso que eu falei, né, de mudar um pouco o meu olhar, assim. Em um determinado momento, eu acho que eu tinha muito essa necessidade. Poxa, eu fiquei um tempo aqui escrevendo esse texto, você tem que falar a coisa do jeito que é, mas a gente não pode esquecer que quando chega na boca do intérprete, ele vai viver de novo, né? Ele precisa renascer. Não dá pra gente falar de Shakespeare 1600 do mesmo jeito hoje. Eu acabei de ver uma montagem que está rolando aqui em São Paulo do Rei Lear, que é feito com drags. É uma companhia que são só drags. E elas fizeram o Rei Lear puro. Nossa. Era Shakespeare puro. Mas você tinha ali, né, um pajubá, tinha uma outra coisa brincadeira e tudo mais, mas era o Rei Lear puro. Eu tô pra te falar que foi um dos melhores Rei Lear que eu vi na vida. Que sensacional. Sabe? Porque ele tava atual. Era 2 horas de peça que passou assim, ó. Então, assim, tem muito a ver com você, mais uma vez, respeitar a equipe. Se a equipe está coesa, se elas entendem a ideia do espetáculo, a dramaturgia vai mudar. Não tem jeito. Eu acho que os projetos que eu fiquei muito ali, ó, cabeção no texto, como diria um ex-professor colega meu, fiscal de dramaturgia, era ruim. Porque daí eu voltava para casa sempre com a sensação de que eu não tinha feito o meu trabalho bem. É claro, eu estava ali fiscalizando o negócio. Sim. Algumas vezes é importante porque ele pode ser um guia, né? E é importante. E o meu ranço, às vezes, é quando a equipe não percebe isso e quer ficar improvisando. E é uma improvisação que nunca acaba, sabe? Aí é complicado, aí eu perco um pouco a paciência. Eu tenho que voltar pro então. O texto está escrito assim, por conta disso, daquilo. E você teve alguma experiência que foi algum processo que você não era dramaturgo, mas o dramaturgo estava ali presente? Já. Eu lembrei de uma mais antiga, mas teve um projeto que eu participei aqui em São Paulo, que é o Núcleo de Dramaturgia do SESI, e fiz parte da primeira turma. Eu tava concluindo, isso é história interessante, porque eu estava concluindo direção em UFOP, e ao mesmo tempo eu passei no curso aqui. Então eu vinha para cá cada 15 dias. E eu estava concluindo o TCC aí e estava fazendo o curso aqui. Em um determinado momento, teve um projeto para a gente poder fazer peças curtas para a internet. Na época, em 2008, ou 2008, era uma coisa inédita. E daí a gente construiu peças curtas e elas foram feitas ao vivo, foram transmitidas ao vivo e depois elas ficavam lá, online. Nem sei se ainda tá. O projeto chama Teatro para Alguém. Legal. Deve ter ainda disponível. E eu dirigi dois. Foi o da Nádia. Foram 2 que eu dirigi. E os 2 que eu dirigi são pessoas que eu conhecia, estavam presentes lá, o e a Nádia, que faziam comigo no núcleo de dramaturgia. E eles, em alguns momentos, até participavam de ensaio e tudo mais, assim, sabe? Em alguns momentos era interessante, porque você podia perguntar, né? O que você acha de fazer isso e tudo mais e tal. Então esse diálogo era muito bom, assim, sabe? Sim. Eu gosto, teve algum momento, teve um grande amigo meu que infelizmente morreu muito jovem, também dramaturgo, Zen Salles, um grande dramaturgo, morreu muito jovem. Ele falava, dramaturgo bom é dramaturgo vivo. E é verdade, né? A gente tem tanta gente que produz aí, a Letícia, uma grande dramaturga. Não sei se você sabe, mas ela me convidou para escrever a orelha do livro dela. Nossa, eu fiquei me achando a última bolacha do pacote, né? Porque completamente. As peças dela são muito maravilhosas. Sim. Eu estava me segurando, porque eu sei que o entrevistado é você, mas como você falou da Letícia,
Ia te dizer isso, assim, a experiência, quando você, eu te fiz essa pergunta porque agora eu tô passando por essa experiência em que é, a Letícia está como professora, como diretora e dramaturga, né? Porque a dramaturga tá ali junto com a gente, assim. Então tem muitos caminhos, na verdade. E aí tem esses momentos do tipo assim, os diretores querem tomar suas proposições ali, querem seguir com elas, mas a dramaturga tá em cena. Aí eles acabam recorrendo, né? Eles acabam. Vem aqui, dramaturga, por favor. Não, mas é bom, eu acho que é legal essa história. É muito legal. Concordo Até com para o os dramaturgo entender como que o texto ele se transforma dentro da cena, né? Uhum. É bacana isso. Há um tempo atrás teve um projeto que alguém falou, se inscreve e tal. Eu fui reler a peça que eu tinha escrito pro SESI. Gente, eu fiquei com vergonha, assim. Eu falei, gente, como é que esse negócio tá publicado num livro bonitinho? Essa peça tá muito ruim, eu preciso reescrever ela, sabe? Minha vontade era recolher todos os livros e reescrever aquilo, sabe? Eu não gostei do. Mas assim, anos, né? Anos. E filho nascido não tem o que É fazer, né? natural. É natural. É. Cresce e vai pro mundo. Às vezes a É, gente não gosta mesmo, mas tem que amar. tem que amar, tem que amar. Fez muito parte, né? Assim, pra hoje você observar lá atrás, fez parte da sua história ali. Exato. Você teve alguma história que te fez perceber que você tava na profissão correta, assim? Eu não sei dizer, foi até difícil para mim pensar sobre isso assim, Bento, porque eu não sei se tem uma história. Eu acho que Exatamente. tem, sei lá, olhares que eu recebi, assim, sabe? De pessoas diversas, assim. Eu acho que, em primeiro lugar, acho que é o feedback público, né? Uhum. A gente sente muito a temperatura, né? Não só do aplauso, né? Mas pela reação, assim. Pela presença, assim, Pela né? presença, né? Qualidade de O presença. público também tem presença, né? Não é só o elenco, né? É o Sim. público também. Às vezes tem espetáculos que eu ficava assim, cara, foi tão bom hoje, que público chato, que Aham. público morto, sabe? Acontece, Sim. né? Mas eu acho que o olhar de amigos, assim, que vão acompanhando a trajetória da gente, que vai falando um pouco sobre o processo, os processos de trabalho, acho que são legais, assim, de entender esse lugar de amadurecimento, né? Tem duas mães, infelizmente, hoje já são mães eternas, assim, de amigas minhas, uma grande amiga, uma falou para mim, assim, eu gosto desse espetáculo que você faz aí, mas você devia escrever comédia. Acho que você vai se dar bem com comédia. Eu ainda não fiz isso, mas está Ainda não? no meu caderninho de desejos. Eu não acho que eu sou um cara para escrever comédia, não, mas enfim, quem sabe um dia eu termino. Às vezes se E a, surpreende. é. E a outra, uma grande amiga minha também, a Miriam, que ela assistiu quando a gente apresentou em São João del Rei, inclusive, que ela morava em Congonhas. E ela falou que, Rafa, eu não entendi muito isso tudo que você trouxe, mas é tão bonito o jeito que você guia. Eu falei, gente, mas Miriam, eu não tava em cena. Ela falou, não, mas dá pra ver você. Dá pra ver você em tudo que tava acontecendo. Eu falei, gente, e foi uma apresentação que ela foi catastrófica, deu um monte de problema técnico. A gente tinha muito vídeo, um monte de coisa. A gente pegou uma mesa de luz que ela tinha acabado de ser colocada lá no teatro da UFSJ e ela estava bem instalada, estava tudo errado. E ela falou, eu via você em tudo, assim. E essa coisa de eu ver você em tudo é uma coisa que eu já escutei de mais de uma pessoa, assim, tipo, nossa, esse espetáculo é muito a sua cara. Que 10. Nesse sentido, eu creio que o feedback de público e entender que eu estou na profissão correta tem muito a ver com o meu perfil. Sim, eu sou um cara exigente. Uhum. E se o espetáculo leva para o espectador esse grau de cuidado, de exigência, né, de respeito, Sim. então eu acho que eu estou no lugar correto. Te dá essa perspectiva, né? Isso é É, tão bom.
é uma coleção de histórias, na verdade, que te faz perceber isso, né? Sim, assim, sim. Isso é ótimo. Queria uma história engraçada, inusitada ou curiosa de bastidores. Bom, história engraçada. Foi difícil para mim lembrar de histórias, mas tem uma que é interessante. Esse espetáculo, A Cidade do Entre, que foi o espetáculo que eu dirigi lá em Campinas, enfim, eu falei um pouco dele agora há pouco. Uhum. A gente tinha um hábito de fazer alguns, assim, não era um hábito, mas a gente tentou fazer alguns encontrões, assim, tipo um final de semana prolongado, um feriado prolongado, só para se encontrar e trabalhar, Uhum. fazer uma vivência. E a Liz Nasser, que é uma grande amiga minha, uma grande atriz também formada pela UFOP, ela convidou a gente para ir na casa do pai dela, em Bragança Paulista, que é interior aqui de São Paulo. Uma casa maravilhosa que o pai dela tem, perto de uma represa, que na época estava com uma seca braba, assim, era meio triste de ver. Mas ela tinha uma área, um gramado, assim, na frente, e a gente queria ensaiar um pouco na área externa, porque a gente pesquisou muito na rua, né? O trabalho deles era baseado no lixo, e tinha uma cena que eu tinha escrito, que era uma passagem de tempo, que ela ficava correndo e tinha algumas pausas específicas que ela dava uma fala e ficava correndo e tudo mais, assim. E era uma passagem de tempo que ela saía assim da infância para a fase pré-adulta dela. E ela corria e falava, e parava e olhava para o tempo. E a ideia era mostrar essa passagem de tempo mesmo. Então, era para ter efeitos sonoros. Então, chuva, trovões, não sei o quê. Esse dia, a gente já tinha ensaiado várias vezes a cena. Eu falei, não, vamos fazer mais uma vez. Começou a vir uma chuva, mas uma chuva. E ela olhava, eu falei, isso, não para. Continua. Daí ela, não sei o que, ela continuou correndo e ela falava, vou dar cota, que era o personagem, o vô dela e tal. E ela falava, e ela olhava pra mim, eu falei, não, continua. E ela ia fazer, eu sei que ela terminou a cena, pegou as coisas dela com uma velocidade que eu nunca vi na vida, entrou na casa e não caiu uma chuva, caiu uma tempestade. E eles me chamavam de Director. Ela, tá, eu vou te matar. Olha o que você fez, eu quase morri lá fora. Você quase morreu, mas você nunca vai esquecer dessa experiência, porque trouxe tônus. Você tava vivíssima. Sim. Então, isso foi uma coisa que eu lembrei que foi muito marcante, assim. De vez em quando a gente lembra dessa história. Impossível que a natureza tava colaborando com a cena, né? Eu queria ter gravado. É o momento que tá gravado na memória pra sempre, né? Imagino que você e dela. Sim. A natureza colaborando. Sim. A gente tem que lembrar da natureza sempre. Sim. E aí queria caminhar para uma coisa. De fato, Rafa, a gente tem bastante coisa, né? Teve umas coisas que eu queria já ter. Queria já ter perguntado, na verdade, já era ali gatilho pra gente poder ter feito isso, pra eu poder ter chegado. Vou tentar ser mais objetivo. Nada, não precisa. Não, tá tudo bem. Essa é até assim, pra mim, essa pergunta, mais do que também para os nossos ouvintes, mas o que você diria quando você começou, para você mesmo, quando você começou a ser diretor? Mas essa pergunta também leva a gente pro que dicas que você passaria para um diretora iniciante? O que eu diria para mim quando eu comecei como diretor, escutar melhor, estudar mais, propor mais exercícios práticos. Eu escrevi, tá? Assistir e ler muito sobre teatro e ler jornal mais vezes.
A Marici Salomão, que foi minha professora no núcleo de dramaturgia, ela falava que as peças estavam nos jornais. Leia jornais. As peças estão todas lá. E o Luiz Alberto de Abreu, que é também um puta dramaturgo, ele falava, leia a Bíblia. As peças estão todas lá. Caramba! E é verdade, cara. É verdade. Tem muita história. Tem muita Você não história. precisa adaptar, eu vou fazer uma peça bíblica. Não, você não vai fazer uma peça bíblica. Você vai partir daqui. A inspiração. Que não era Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, a grande magia do trabalho do Nelson Rodrigues, a porcaria toda que ele vivia. Que ele via. Sim. Ele era jornalista. Sim. Então, ler jornal. Não é parar para ficar vendo o jornal hoje, o Jornal Nacional. Não. É parar para ler uma matéria. Que alguém se debruçou para escrever, para descrever. E claro, hoje em dia, né, na era de hoje, é você ler mais de um jornal, né? Porque você tem que ter mais de um ponto de vista sobre aquilo. Realmente. E sobre as dicas, eu acho que tudo isso que eu falei, todas. Escutar melhor, sobretudo. Eu acho que a grande dica é ser um bom ouvinte, mas também saber se colocar, que é diferente de saber se impor. E, claro, ser muito responsável com o tema, com a ideia do espetáculo e nunca duvidar da inteligência do público. Porque tem muito diretor e diretora aí que, nossa senhora, acha que público é medíocre. Tá chamando a gente de imbecil. Como se precisasse dar tudo mesmo para o público, né? Não, nem é questão de dar tudo, é colocar às vezes o espectador num lugar de desconforto. Desconforto, não desconforto no sentido bom da coisa. O teatro é para ser desconfortável na maioria das vezes, eu acho. Tem que provocar alguma coisa, mas um lugar de desconforto gratuito, desnecessário, sabe? Sim. Então você não pode duvidar da inteligência do seu público. E também acho que é importante levar em consideração que teatro não é feito para aquele público. Eu não vou fazer teatro para o público da UFOP. Eu vou fazer teatro para o público. Num geral. O meu recorte se o meu recorte é um trabalho apresentado dentro da academia, ok. Se o meu trabalho é um recorte para a população de Ouro Preto, que eu acho que isso é uma coisa que o curso de artes cênicas aí peca muito atualmente, que é não fazer tanto trabalho voltado para a sociedade. Vai fazer para a população de Ouro Preto. Aí eu quero ver. Isso forma atores. Isso forma diretores. Porque você vai lidar com o inesperado. Você não vai lidar com aquele público que fica sentadinho, quietinho, esperando, analisando. Tudo tá bom, tudo tá ruim. O pessoal faz um gesto, nossa, que incrível. Não. Às vezes a pessoa que não tem ali um histórico como espectador vai olhar para aquilo e vai falar, grande merda. Não me atingiu, né? Não conversa comigo. Então, saber o recorte de público. Muito bom. Eu, de fato, adorei essas dicas e quero internalizá-las. Agora, jogando um pouquinho mais para o futuro, queria saber o que você acredita que será a arte no Brasil? Eu acho que a gente está já caminhando para esse lugar que assim é o excesso. A gente tem um excesso de informações, um excesso de teatro, um excesso de coisas que está acontecendo. Sobretudo aqui em São Paulo tem muito essa percepção, assim. Eu passo às vezes por momentos que assim, tipo, eu não quero ir no teatro, tô cansado, sabe? Tô cansado. E tem hora que eu quero ver tudo, sabe? Então acho que tem um excesso que a gente está carregado e que a tendência é que a gente tenha cada vez mais. E por um lado isso é um pouco perigoso, porque se a gente tem um excesso daquilo,
também a gente pode ter um excesso de esgotamento. Sim. Então, por exemplo, esse excesso ele pode gerar também um público que não amplia suas perspectivas, sabe? Por exemplo, tem uma grande onda aqui em São Paulo, que são os grandes espetáculos, os musicais, ou espetáculos com grandes nomes, né? Que tem muita mídia envolvida. Cara, esses espetáculos esgotam rapidamente, assim. E os ingressos mais baratos são 200, 300 reais. Eu falo, porra, que salário mínimo que essa galera tá ganhando? Aham. Eu pergunto pros meus alunos, cara, adolescentes, eu pergunto pra eles o que eles viram, o que eles veem. Ah, eu vi tal coisa. Ou eu vou ver o show do Bruno Mars. Outro dia um aluno meu chorando porque não tinha conseguido comprar um ingresso do Bruno Mars de 600 reais. 600 reais! É muito dinheiro. Eu falei pra ele, 600 reais, meu querido, eu assisto peça o ano inteiro. Uhum. Então, eu acredito que a gente vai passar por mais excesso ainda e vai ter tanta coisa que a gente vai passar a ter um esvaziamento, como já há. E eu estou falando do esvaziamento também, não só de plateia, mas o esvaziamento de gente que está ali só para cumprir um protocolo, às vezes. Assim. Isso é triste. Assim. Uhum. Porque eu vejo muita coisa, Bento, que, porra, não é porque eu sou cri-cri, porque eu sou exigente. Mas é ruim. É chato pra caramba. Sim. É clichêzão. E o público ovaciona. Aí eu fico pensando, mano, cadê sei lá, a singularidade do negócio? Perdeu. Não existe mais exatamente um lapidar ali da arte, né? Assim, existe um produto que ele é entregue. Ele é entregue. Eu não sei como desenvolver isso, mas eu acredito que ele só é entregue. Isso. É entregue. Ele é entregue. Olha, quando eu fui fazer a Cantora Careca aí, o pessoal ficou meio abismado com o tempo que eu usei para ensaiar. Eu fiquei meses ensaiando com eles. Eu cheguei a escutar eu não lembro se foi mais de um ator, mas eu cheguei a escutar assim, nossa, mas precisa de tudo isso de tempo para ensaiar? Falei, sim, vocês estão desacostumados. E aí eles estavam me falando que eles estavam ensaiando tipo 1 mês, 2 meses TCC. Falei, oi? Não, gente. Quando eu tinha uma cena que eu tinha que apresentar de interpretação para outra semana, o professor falava na quarta, eu começava a estudar à noite. E eu não tô trazendo louros para mim. Não, era esse o trabalho. O trabalho é esse. Eu acho que a tendência, infelizmente, está sendo a de uma subvalorização do trabalho artístico. E quando eu falo trabalho artístico, não é por quem vê, não é por quem paga, é por quem faz. Sim. Eu vou entregar. Eu só vou entregar. Sim. Você acredita que existirá, né? Um esvaziamento de quem faz também, assim, quem produz? Já rola. Já rola isso. A procura já é muito menor. Sim. Sabe o que tá bombando aqui? Escola de teatro musical. E daí, por exemplo, uma escola como essa que eu estou dando aula no Macunaíma, que é uma das propostas da escola é trabalhar com todo tipo de público, ele vai perdendo um pouco o espaço. Porque o teatro musical é o que dá mais visibilidade, é o que dá mais likes, é o que tem mais luz, é o que tem mais show, tem mais cenário, tem mais cenário, tem mais mídia. Os meus alunos, todo semestre no Senac, eles falam, a gente vai fazer musical. Eu falo assim, um não bem grande para eles. Assim. Gente, não vamos fazer musical. Eu não sou diretor de musical. Eu não tenho essa especialidade. Eu não quero ter essa especialidade. Mas a gente pode ter música no espetáculo. Vocês podem cantar. A gente pode ter um número musicado.
Mas um musical é outra história. Isso é uma das vertentes do teatro. Olha só, a gente tem toda outra gama para poder aprender. Sim. Então tem um vício, esse excesso vicioso por isso. Sim. Toda vez que alguém me pergunta, alguma pessoa que eu conheço pouco, o que você faz? Faz teatro? Eu vou assistir um musical tal. Não, eu não vi. Eu não conheço. Não, eu não quero. Com raríssimas vezes eu vou assistir. Acho importante também, de vez em quando, ver o que tá acontecendo, né? Dá pra não estar fora, mas... Vou te dizer que eu tenho um pouquinho de não acesso aos musicais, porque eles são caros. Eles são caros. Aí em BH, por exemplo, é mais caro ainda. É bem mais caro. Acredito que o não contato é por conta disso mesmo, assim. Sobre a imagem da direção no Brasil, se você tem o que você tem a atual imagem da direção no Brasil, e como que você vê essa função, esse trabalho, esse cargo daqui a alguns anos? Eu escrevi essas também. A imagem que eu tenho da direção no Brasil agora é de furiosa em alguns momentos e egóica em outros. E sobre a função da... Por que eu digo isso? Assim, o Furiosa e o Egóica. Desenvolve um pouquinho pra mim. Tá, furiosa, porque eu tenho visto que, por exemplo, vou falar, por exemplo, do teatro negro. Tem um movimento bastante interessante aqui em São Paulo de coletivos, né, que estão pensando, né, sobre a presença do artista preto na cena. E é furiosa no sentido de que, assim, cara, a gente tem que falar, a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar. Nesse sentido, tem coisas que são do caramba, assim, tem coisas maravilhosas, assim. Eu tô tentando lembrar o nome do coletivo, mas eu tô lembrando o nome do espetáculo, que é o Desfazenda, é do Johnny Salaberg. Esse cara, ele é furioso. As dramaturgias dele são sensacionais, são belíssimas. O cara consegue trabalhar, trazer pra gente o racismo estrutural de uma maneira que a gente saia incomodado e ainda assim entrega, no melhor sentido da coisa, um belíssimo espetáculo, com excelentes interpretações. Ele faz parte desse coletivo. O Bonde, aqui de São Paulo. Eles são excelentes. Então, eles, para mim, são um exemplo de que está nesse lugar da fúria, que é bom. Tá? Eu acho que não é só o teatro negro, mas a gente também tem um movimento, por exemplo, de artistas trans no Brasil. No Nordeste está rolando um movimento muito bom, no Norte também. Eu acho que em BH também tinha algumas coisas, não sei se está rolando ainda. E egóica é um pouco nesse lugar tá um pouco nesse lugar do musical, tá um pouco nesse lugar do eu vou fazer uma coisa em si mesmada, eu vou mostrar a pesquisa que eu tenho, nossa, que grande coisa e tudo mais. Ou é mais para aparecer, ou é mais para fazer para um grupinho ali. Tem bastante. Algumas transforma até uma linguagem que seja para pouquíssimos, né, assim. E daí esses pouquíssimos, na verdade, estão virando dezenas, que estão virando centenas e que estão ovacionando. Isso me entristece. Sim, né? E aí, como você vê essa função daqui a alguns anos? Eu acho que um articulador. Eu acho que é mais. A direção é mais um articulador, um mediador, sabe? Um mediador de tempo. Um mediador de tempo, não no sentido do tempo de gestão, de execução do projeto, mas do tempo. O tempo do agora. Então, por exemplo, sei lá, vou fazer o Shakespeare. Como é que eu articulo Shakespeare em 2024? Porque senão o público não acessa. Você tem que ter algum canal. Então tem que ter uma boa articulação com o tempo. Sei lá, teve
Acho que foi um Hamlet. Ah, não, Romeu e Julieta. Que eu vi de uma escola de teatro aqui uma vez, que era todo na linguagem do hip hop. Cara, era demais. Era demais. Só na linguagem do hip hop. Aham. E era uma favela contra a outra, sabe? Era muito bom, assim. Isso Então, deve ter sido assim, incrível, assim, uma troca de texto. articular um tema. Eu vejo, acho que assim. Aham, articulador. Penso nisso também. E aí queria voltar só numa coisa. Se você já participou de algum processo colaborativo, acho que você até citou, assim, algum processo, né? Já tive experiência. E como foi experienciar essa direção diluída, assim? Foi exaustivo. Aham. Nesse caso, o que eu estou pensando aqui foi uma que eram os três diretores. E três diretores de vertentes completamente diferentes. Assim. Então, um ia lá e dirigia, o outro ia lá e destruía. Aí o outro ia lá e tentava apaziguar, sabe? Aham. Mas era doido, porque são dois grandes amigos meus, são mais velhos, são do teatro mais tradicional, vamos dizer assim, mas também com um Aham. pé no contemporâneo. A gente chegou num resultado bem interessante, mas foi muito difícil de lidar com essas necessidades de cada um, vamos dizer assim, sabe? Aham. Sobretudo porque eu era o cara mais jovem na época e ainda sou, né, de nós três, mas na Aham. época eu era bem mais jovem e eu tava, né, vamos fazer tal coisa, vamos fazer isso e não, porque a gente tem que respeitar algumas regras. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então Eu não quero. foi exaustivo. Aham. Esse foi um processo. O outro processo que eu acho que, né, a Cidade do Entre, que eu falei, foi um que teve um pouco esse olhar da construção coletiva. Também tem um lugar de exaustão, é Uhum. difícil dizer isso, mas eu acho que foi aonde permitiu pesquisar um pouco algumas coisas que eu estava em prática. Eu lembro que eu tinha acabado de fazer uma disciplina aqui na USP, com Antônio Araújo, na época que eu conheci a Letícia, inclusive, que ela fazia essa disciplina também, Aham. e eu tinha estudado muita coisa sobre os processos coletivos, né? Aliás, as criações coletivas e os processos colaborativos. Eu Uhum. fui entender a distinção entre eles. Então, era um período que eu estava querendo colocar algumas coisas em prática, assim. E uma Uhum. das coisas que o processo colaborativo propõe é que você respeite as funções de cada um do processo, Aham. né? Então, se colocar respeito também é difícil. É um caminho aí a É descobrir. difícil. Eu não posso dizer que eu não recomendo nem para o meu pior inimigo. É. Mas eu diria que é importante que toda direção passe por um processo colaborativo. Mas, voltando para a dica que eu dei, aprendendo a escutar melhor e a estudar Uhum. mais. Que daí você Sim, pode ser mais propositivo. sim. Preparado para o nosso final. Vamos lá. Então a gente vai aí de um bate-bola. Vamos lá. Uma diretora e um diretor. Ou um diretor. Não é uma diretora nem um diretor, mas é um coletivo. Um É um coletivo. coletivo que se chama Rimini Protocol. Rimini Protocol. Rimini Protocol. Aham. Depois eu escrevo para você. Mas escreve protocol com K, L. Eu acho que eles são alemães ou franceses. Maravilha, eu vou com certeza dar essa procurada, porque deve ser uma boa indicação. Uma, Acredite. uma peça da sua vida. Um espetáculo deles que se chama 100% City, ou no caso que eu vi, é o 100% São Paulo, que eles fizeram aqui no Teatro Municipal de São Paulo. Que massa. É um método, um único. Yuri Auschwitz. Uma dramaturgia. Roberto Zucco, do Coltês.
Coutets. É Bernard Merry Coutts, um dramaturgo francês, Aham, infelizmente falecido também. sim. É uma peça que você tem vontade de dirigir. Roberto Essa? Zucco. Muito maneiro elas estarem interligadas. É, teatro, por Rafael Carvalho. Nossa, essa eu não fiz. Teatro por Rafael Carvalho. Um sentido. Bom demais. É, Rafael Carvalho, por Rafael Carvalho. Nossa senhora. Um incomodado. Muito bom. Belas definições. Eu realmente adorei. Eu agradeço demais o seu tempo comigo. Essa entrevista foi muito maneira. Acredito que eu tô aqui mais como ouvinte do que como entrevistador. E aprendi muito. Eu agradeço muito, muito mesmo a sua participação. Eu também quero agradecer muito. Eu já tinha dito antes para você, mas eu gostei muito das perguntas. Me rendeu pensar muito sobre elas. Aham, E é um momento muito legal fazer isso, porque eu estou nesse momento, né, de estar vendo muito meu currículo nos últimos tempos, de corrigir lattes, não sei o quê, e pensar o que eu quero fazer. Então é muito legal falar sobre. Falar sobre faz a gente pensar o quanto que faz sentido o que a gente está fazendo, né? E que a gente pode compartilhar histórias justamente para que a gente não perca o que a gente tem de melhor, né? Que é fazer arte, que é despertar isso nas pessoas, né? Saber o quanto que ela é fundamental para a transformação humana, né? Que é um aham. formato de comunicação, né? Então, agradeço você, principalmente, agradeço a Letícia pelo convite também e desejo sucesso no projeto. Acho um projeto lindo, riquíssimo. Quero saber depois dos outros também, quero escutar.